Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero falar dos 3 estágios ou tempos da salvação. Só que antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, eu quero fazer o convite. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. E não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. Fazendo assim, você vai estar ajudando o YouTube a ampliar a visibilidade do canal. Também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Ajude o irmão em sua caminhada cristã e também ajude o canal a crescer. Queridos, comece a comprar os seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliados da Shopee, que vai estar logo abaixo na descrição do vídeo. Fazendo assim, você irá ajudar o canal a se retroalimentar. Você não irá pagar nada mais por isso, a compra é 100% garantida e ainda você vai estar abençoando o canal. Então, compre pelo nosso link que vai estar na descrição do vídeo e ajude ao canal nessa crescente. Pois bem, eu quero nesse vídeo falar dos 3 estágios ou os 3 tempos da salvação. Nós sabemos que a ideia central estende-se na grandiosidade da salvação. Essa é a essência primordial da Bíblia Sagrada, tão crucial que representa não apenas o início da mensagem de Jesus, dizendo: chegou o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, segundo está escrito em Marcos, capítulo de número 1, verso de número 15. Mas também ela permaneceu como foco central dos apóstolos e dos seguidores de Jesus Cristo. A magnitude dessa salvação é tão notável que Hebreus capítulo 2, verso de número 3, questiona o destino dos que negligenciaram, apontando-a como uma mensagem inicialmente anunciada pelo próprio Senhor e posteriormente confirmada por testemunhas. O apóstolo Paulo reitera a grandiosidade dessa verdade em 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 15, enfatizando a missão de Jesus Cristo em salvar pecadores, incluindo-se entre eles. E essa salvação, na sua plenitude, abarca 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, nós fomos resgatados da penalidade do pecado. No presente, nós estamos em processo de sermos libertos do domínio do pecado. E no futuro, seremos completamente libertos da própria presença do pecado, desfrutando da plenitude da redenção e da comunhão eterna com Deus. O interessante é que esses 3 estágios, 3 tempos da salvação, é importante nós compreendermos os processos que Deus trabalha em nossa vida. E nesse vídeo eu quero falar desse primeiro tempo, desse primeiro estágio da salvação, que se trata da justificação, a salvação do passado, a salvação da penalidade do pecado. Justificados pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo
Jesus. Romanos capítulo 3, verso de número 24. Gratuitamente pela sua graça, descreve a salvação como presente e não como algo merecido por alguém pelas suas boas obras. Romanos 6, verso 23, afirma que o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. E não por causa do que nós temos feito, mas tudo isso porque Ele quis e por causa da sua graça. Ele não nos deu essa graça porque nós merecíamos. A graça ela é imerecida. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A graça é de graça, pois pela graça de Deus vós sois salvo. Interessante, e isso é por meio da fé, não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. O que vai me chamar a atenção é que a salvação ela não é resultado dos esforços humanos ou dos nossos esforços. Portanto, ninguém pode se orgulhar. É o que nos ensina Efésios, capítulo de número 2, verso 8 e versículo de número 9. As obras, elas sempre vêm depois da salvação. Assim como os frutos vêm depois das árvores, as obras acompanham a salvação, assim como a sombra acompanha o corpo. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. E esse cumprimento, ele é verdadeiro. Então, o que nós temos que entender é que o Novo Testamento trata muito do tema da redenção. Então, segundo o Novo Testamento, nós temos a redenção, primeiro, da penalidade da lei. Paulo chama isso de maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo de número 3. O fato de Jesus ter morrido pendurado no madeiro continuou sendo para os judeus um obstáculo intransponível para a fé, até que viram que a maldição que Jesus carregou foi por eles. Então, Cristo não morreu pelos seus próprios pecados. Ele tornou-se maldição por nós. Uma coisa que nós temos que entender é que aqui cabe uma pergunta. Será que isso significa que todos foram remidos da maldição da lei por meio da cruz de Cristo, que levou o pecado e a maldição? Stutt explica que realmente não, pois o texto de Gálatas 3,13 deve ser lido juntamente com o versículo de número 14, onde está escrito que Cristo tornou-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Foi em Cristo que Deus agiu para a nossa salvação. E, portanto, nós temos de estar em Cristo para recebê-lo. Então, há uma condicional para sermos libertos da maldição da lei: estar em Cristo Jesus. Segundo, ele nos deu a redenção da lei
propriamente dita. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Romanos 7,4. Estamos agora sobre a graça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, verso 14. É interessante determos um pouco nessa expressão do apóstolo Paulo, que diz que nos ensina, pode se interpretar como uma promessa de que o pecado não terá mais domínio, pois deixou de ser senhor dos salvos, ou seja, outro senhor assumiu o lugar, a saber, Cristo Jesus. Paulo não está dizendo aqui aos romanos e a toda a igreja da dispensação que o pecado não terá poder no sentido de que não pecarão mais. Significa, porém, nós já seremos deixados indefesos diante do poder do pecado. Que jamais seremos deixados indefesos diante do poder do pecado. A menos que, claro, voltemos as costas para o Senhor que nos redimiu. Então, a redenção, também nós temos a redenção do pecado como um poder em nossa vida, pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. O interessante é que nós já morremos para o pecado, então podemos continuar vivendo nele. Interessante, nós vamos ter referências como Romanos 6,6, Romanos 6,2, Romanos 6,12 ao 14, Tito 2,14, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Também nós temos a redenção, a libertação de Satanás, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo 2,26. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. De todos os males, inclusive no presente corpo mortal, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Gálatas capítulo 1, verso 4. Stutt argumenta com base nesse texto aos Gálatas que a morte de Jesus não foi primordialmente uma demonstração de amor, nem um exemplo de heroísmo, mas sim um sacrifício pelo pecado. A natureza da morte de Cristo na cruz foi pelos nossos pecados. O seu objetivo foi nos libertar deste mundo tão perverso. O Evangelho é uma libertação, uma emancipação de um estado de servidão. O texto bíblico ainda nos diz que o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, verso de número 23. Essa consumação final da redenção será realizado na volta do Senhor Jesus.
Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. E para resumir os benefícios da morte de Cristo, quando falamos dela como vicária, pensamos em substituição. Como falamos de expiação, pensamos em cobertura. Como propiciação, pensamos em apaziguamento. E como reconciliação, pensamos em reatamento de amizade. E como resgate, pensamos em redenção. Então, meus queridos irmãos, aqui se trata da justificação, a salvação do passado, a salvação da penalidade do pecado. Que Deus lhe abençoe. No próximo vídeo nós vamos falar da salvação no presente. Fique com Deus. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.